Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberão, e assim sucederá. Marcos 11, do 22 ao 24. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à história do Moisés, só que lá no Egito, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a história de Êxodo, que é um pouco mais complicadinha, tem umas coisas mais diferentes que vai acontecer, que vai ser os hebreus no deserto. Eles vão passar 40 anos lá no deserto, tudo por falta de obediência. Então, o que vai acontecer? Essa semana a gente vai falar sobre as pragas que aconteceram e o que aconteceu com Moisés assim que ele chegou no Egito, né? Porque ele foi lá no Egito, tá? Mas e aí, o que ele ia fazer? Salvar o povo hebreu. Só que como ele ia fazer isso? Também ele não sabia, mas aí Deus foi instruindo ele, junto com o irmão dele, pra eles, né, salvarem o povo. O irmão dele, no caso, chamava Arão. Bom, então aconteceu o seguinte, assim, no mesmo dia, né, que ele falou com Deus lá naquela sarça, lembra que eu falei pra vocês aquele dia? Ele ficou meio em dúvida sobre como que ele ia se apresentar pro povo. Como que ele ia falar assim, o Deus dos seus antepassados, né? Ou como que ele ia poder falar de Deus para essas pessoas? E aí Deus disse para ele, fale o seguinte, o eu sou me enviou. Mas as pessoas não acreditaram, então Moisés precisou fazer alguns milagres, precisou fazer algumas coisas. E uma das coisas que ele precisou fazer, segundo o nosso livrinho aqui, né, foi o seguinte, Moisés, ele estendeu a mão e jogou o seu bastão, porque ele, como ele era pastor de ovelhas, ele tinha como se fosse um bastão, sabe? Hoje a gente chama como se fosse uma bengala, só que não era tão baixinha, era grandona, pra ajudar ele a caminhar e pastorear as ovelhas. E ele andava com aquele bastão, até porque ele já era mais velho, né? Então, ele pegou aquele bastão dele, ele jogou no chão e o bastão virou uma cobra. E aí todo mundo ficou, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí todo mundo começou a acreditar mesmo que o eu sou, né, que Deus, ele tinha enviado Moisés. E as pessoas começaram a acreditar mais em Moisés. Só que ele ainda precisou fazer outras coisas, que foi o seguinte, ele colocou a mão no peito dele, e aí, assim que ele tirou a mão dele tava leprosa. O que é mão leprosa? A mão dele tava toda machucada, cheia de feridas, assim. E aí, depois ele colocou a mão no peito de novo e a mão ficou plena. E ele precisou fazer, né, essas coisas porque a gente vai ver também na história de Êxodo que o povo hebreu, ele é muito incrédulo. É um povo, assim, que duvida de tudo, sabe? Aquele povo que duvida de tudo. E a gente vai aprender até que a gente precisa acreditar mais em Deus, a gente precisa ter mais fé em Deus, porque esse povo hebreu, ele se deu um pouquinho mal por não acreditar em Deus, sabe? E foi bem complicado o tempo deles lá no deserto. Então, Arão e Moisés, eles viram que não seria fácil, né, salvar esse povo. E aí, né, eles foram lá e se apresentaram, né, de novo pro rei e tudo. E como eu disse pra vocês, o rei do Egito, ele era, né, amigo de Moisés, porque eles tinham crescido juntos e tudo. Só que o rei achou que Moisés tinha voltado pra se tornar um egípcio de novo, né? Só que Moisés vem pra fazer o contrário disso, né? Foi lá pra tomar o povo hebreu dele de novo. E o rei não gostou, né? Já ficou assim, eita, vai me dar problema esse Moisés aqui. E aí começou meio que um duelo entre os deuses dos egípcios e o Deus de Israel. E aí Moisés foi e fez as mesmas coisas que ele tinha feito antes, pegou o cajado no chão, virou uma cobra. Aí eles foram lá também, fizeram a mesma coisa. Só que aí a cobra, né, do cajado de Moisés, foi engolir as duas cobras deles. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, sabe? Foi meio que uma disputa mesmo, uma guerra ali entre os deuses dos egípcios e o Deus dos hebreus.
E aí já começou um grande conflito já entre esse rei e o Moisés. E aí o rei, a cada coisa que foi acontecendo, ele foi ficando cada vez mais incrédulo, sabe? E aí o que aconteceu? Começou as pragas. A primeira praga que aconteceu foi sangue e rãs. Moisés fez com que as águas elas virassem sangue. Por quê? Ele pediu pro rei libertar, tipo, deixar ele, né, pegar o povo hebreu e levar pro deserto para fazerem meio que um ritual de agradecimento a Deus, sabe? Uma coisa assim. Só que ele queria mesmo ir embora. Mas o rei não deixou, falou assim, olha, não vai mesmo. E ainda castigou ainda mais os hebreus. Aí Moisés foi lá, mandado por Deus, claro, e colocou o cajado dele no rio Nilo e fez toda a água dos egípcios virar sangue. Toda a água virou sangue. E aí o que aconteceu? Quando toda a água virou sangue, só os egípcios ficaram com a água virada sangue. As pessoas que eram os hebreus, que estavam na vila dos hebreus assim, estavam com água limpinha, água pura, maravilhosa. E eles começaram a ver que realmente o Deus dos hebreus estava se sobrepondo sobre o Deus dos egípcios. Aí o rei foi lá, pediu para que Moisés curasse a água, tal, prometendo que ia deixar, né, que o povo hebreu fosse lá fazer o ritual, só que eles não deixaram. Aí depois que Moisés foi lá e curou a água, o rei foi lá e falou assim, não vai mais, não vai. E aí ele não foi. Aí aconteceu isso. E aí Moisés já ficou bem bravo, né? Falou assim, eita, você me sacaneou, né? Acredito eu. Aí ele falou assim, então tá bom. Pediu de novo, o rei não quis. Aí mandou outra praga. Mandou rãs. Todas as rãs dos rios foi e atacou todo o povo egípcio, mas não atacou o povo hebreu. Aí de novo, o rei foi lá, pediu para que Moisés fizesse que parasse. Aí Moisés fez que parasse, o rei falou que não ia mais deixar o povo hebreu sair. E foi essa novela, gente, durante todo o tempo. E aí depois foi piolhos, moscas. Depois foi a morte de animais. Todos os animais dos egípcios morreram. Todos os animais. Depois começou a dar tumores em todas as pessoas. Todas as pessoas, todos os egípcios começaram a ter tumores no corpo. Tudo com a cara tudo cheia de ferida. Menos os hebreus. E é de novo aquela novela. Moisés vai lá pedir, o rei vai e não deixa, e fica aquilo. Aí ele fala que vai deixar, depois que Moisés tira a praga, ele volta atrás na palavra dele. Um grande mentiroso, né? Depois vem gafanhotos, os gafanhotos vão e comem toda a plantação dos egípcios. Os egípcios ficam com toda a plantação de trigo, de cevada, de tudo que eles plantavam para se alimentar. Acaba tudo, os gafanhotos vão lá e destrói tudo, estraça tudo. Ficam sem comida. Depois Moisés vai e coloca uma escuridão muito grande, uma escuridão densa. Sabe quando fica bem escuro mesmo? Só que a escuridão deles era como se fosse uma fumaça preta, que você podia tocar nessa escuridão. Era uma coisa terrível. E só que assim, você não podia nem ligar uma lâmpada, uma lâmpada não, uma lamparina, né? Que no caso antigamente não tinha energia, então era uma lamparina, era uma vela. Eles não conseguiam, nada ficava ligado, nem o fogo, nada ficava ligado. Só na vila dos hebreus ficava. Só o fogo só ficava aceso quando era aceso por um hebreu. Só. E eles ficavam sem luz, ficaram numa escuridão densa por muito tempo. Aí de novo aquela novela aconteceu, só que aí essa já era a nona praga. E Moisés já estava começando a ficar com o coração muito apertado, porque ele já sabia que uma coisa pior iria acontecer. E aí foi o seguinte, assim que Moisés tirou essa praga, o rei voltou de novo atrás, e Moisés falou, olha, se você não deixar o povo hebreu ir embora, todos os primogênitos, ou seja, todos os filhos que nasceram primeiro, todos os filhos mais velhos dos egípcios iriam morrer. E não só dos egípcios,
incluindo dos hebreus também. E todos iriam morrer, todos. E o rei falou, olha, não vou fazer, né? Vamos ver se vai dar certo isso mesmo. Ele desafiou Deus de verdade. E aí o que aconteceu? Para que os primogênitos não fossem mortos, tinha que fazer um ritual, que era juntar todas as pessoas dentro da casa. E eles tinham que matar um animal. E tipo que pegar o sangue do animal e passar nas dobradiças assim da porta, na entrada. E aí marcava com o sangue para que quando viesse, né, a morte lá, não entrasse naquela casa e não matasse ninguém. E aí o que aconteceu? Eles fizeram tudo isso. Os hebreus, lógico, que fizeram, todos fizeram. E aí eles tinham que reunir a família, né? E tinham que matar o animal e não poderia sobrar nada. Eles tinham que se alimentar desse animal depois, fazer um jantar. E não podia sobrar nada desse animal depois. Os egípcios, claro, não fizeram. Alguns acabaram fazendo tudo porque estavam já com medo, né? E acabaram se unindo ao povo hebreu. Muita gente depois se uniu ao povo hebreu para poder ir embora do Egito. E aí, o que aconteceu? O Moisés, ele, com muita dor no coração, ficou implorando, mas o rei, ele não quis. Ele ainda se revoltou muito. E aí chegou a noite e todos os primogênitos dos egípcios morreram. Alguns hebreus também morreram, porque preferiram ficar do lado dos egípcios. Continuaram sendo incrédulos. Aquela noite muita gente morreu. E foi uma noite muito triste. O filho do rei, né, morreu também. E o rei, ele, em meio a muita dor, a muito sofrimento, acabou deixando o povo hebreu ir embora. E foi nesse clima de dor que nasceu a Páscoa dos hebreus. O que a gente conhece como Páscoa hoje em dia mudou um pouco. Mudou porque Jesus foi nessa época de Páscoa, né, que eles comemoravam essa data, que os hebreus eles tinham saído do Egito, que Jesus morreu. E aí hoje pra gente a Páscoa tem um significado um pouco mais diferente, que eu já expliquei pra vocês no primeiro vídeo que a gente fez. Só que a Páscoa pros hebreus, a Páscoa raiz, aconteceu nesse dia e não foi nada legal. Foi um dia assim muito triste. Só que também foi um dia de liberdade, porque foi nesse dia que o rei decidiu que ia realmente deixar o povo hebreu ir embora, porque ele nem queria mais o povo hebreu ali. E ele deixou o povo hebreu ir embora, e o povo hebreu ainda foi embora. As pessoas estavam meio que expulsando eles, vai embora, e deu até ouro pra eles ir embora de lá. Tipo, vai embora daqui, eu não quero mais você aqui. E eles foram embora, foram pro deserto, só que aí aconteceu outras coisas que eu vou deixar pro próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre Êxodo. Mas então, eu quero repassar com vocês, né, as pragas que teve, porque teve muita praga. Ao todo foram 10 pragas que aconteceram. A primeira praga foi, se eu não me engano, foi o sangue. Foi que toda a água se transformou em sangue. Depois vieram rãs, piolhos, moscas, morte de animais, tumores, gafanhotos. Teve também a escuridão densa. E teve meio que uma chuva de pedras, sabe? Tipo, caiu fogo do céu e isso aqui, assim, se eu não me engano, foi uma das quase últimas, assim, que aconteceu. Teve chuva de pedra e caiu e destruiu um monte de coisa, estraçalhou tudo. E a última, que é a mais importante, eu quero que vocês lembrem que a última praga foi a praga que matou todos os filhos mais velhos, todos os primogênitos. E essa história, ela é muito triste. É uma história que realmente ela poderia ter sido evitada se de repente tanto os hebreus que morreram nessa noite quanto os egípcios, eles tivessem acreditado em Deus, eles tivessem percebido que Deus realmente queria só salvar o povo dele. E por teimosia, sabe? Foi muita teimosia que isso tudo aconteceu. Só que aí às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Sabe? Muita gente se pergunta por que muita coisa acontece nas nossas vidas e não tem uma explicação, né? Não tem. Só que o que acontece? Muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida porque é pra gente aprender,
sabe? Pra gente aprender que ele realmente tá controlando tudo. Porque aquele povo tava tão incrédulo. Tanto os hebreus quanto os egípcios, eles eram povos tão incrédulos. Eu acho que os egípcios, de certa forma, eles eram muito mais... Eles tinham muita mais fé do que o povo hebreu. Porque eles acreditavam tão cegamente no nos deuses deles, assim, que eles não queriam de nenhuma forma deixar a fé deles ir embora por esses deuses. Só que o povo hebreu deixou muitas vezes a fé no Deus, em Deus, ir embora, simples assim. Eu até entendo de alguma forma que os egípcios tenham, né, não querido entregar os pontos, porque eles acreditavam tanto no poder dos deuses deles, tinham uma fé tão grande neles, que eles não queriam deixar. Só que o povo hebreu, em qualquer abalo que acontecia, eles deixavam Deus. Eles se rebelavam contra Deus. E eu quero passar para vocês hoje aqui. Vocês precisam ter fé em Deus. Vocês precisam acreditar em Deus e não deixar a fé de vocês se abalar por qualquer coisa que aconteça. Porque se as coisas elas estão acontecendo, e às vezes pode parecer que esteja num caos. Pode parecer que a gente tá num dia horrível, que tudo tá dando errado, tudo que você vai tentar fazer tá dando errado. Espera. Espera, porque é o momento de você chegar, né, na Terra Prometida, que a gente vai falar muito disso na próxima aula. Vai chegar um momento. Pode se passar 40 anos, pode se passar 20 anos, pode se passar 10 anos. Mas tudo depende da sua fé. Tem uma frase que diz que a fé, ela move montanhas. E realmente isso é verdade. Tem até um versículo que fala exatamente sobre isso. Só que realmente a fé, ela pode fazer grandes coisas. E se a gente realmente ter fé e acreditar que esse momento de coronavírus vai passar, que a gente ainda vai voltar à nossa vida normalmente, e que pode ser que demore um pouco, ou pode ser que aconteça muito mais rápido do que a gente prevê. Só que vai acontecer no momento certo. Lembra da semana passada? As coisas acontecem na hora certa, no momento certo. E tudo isso que tá acontecendo com a gente também vai passar na hora certa e no momento certo. E a gente não pode perder a nossa fé. A fé, ela é muito importante. Ela é, na verdade, essencial. E Deus em nenhum momento deixou de amar a mim, de amar a você e amar até essas pessoas, até esses egípcios. Em nenhum momento. Não é porque Deus acabou realmente permitindo que eles morressem que Deus não os amasse. Porque Deus ama a gente igualmente, independente de qualquer coisa. Só que os planos dele sempre vai estar acima de todas as coisas. E a gente precisa entender isso, que Deus, ele é muito mais superior e que às vezes a gente não vai entender muito bem o que tá acontecendo, sabe? Mas a gente precisa acreditar. Porque se a gente acreditar, a gente vai ser guiado pro caminho certo e não vai se desviar das coisas que Deus tem preparado pra nós. Então, essa foi a palavra dessa semana, tá? Ela ficou um pouquinho mais longa porque essa história ela é um pouquinho mais comprida mesmo. Só que eu quero que vocês aproveitem, tá bom? E agora a gente vai pro nosso momento das atividades. Bom, como atividade dessa semana, eu quero deixar pra vocês o seguinte. Eu quero que vocês peguem uma folha, tá? E coloquem as 10 pragas que aconteceram em ordem cronológica. Então, eu quero que vocês procurem. Também tem isso tem na internet, tem na Bíblia de vocês. Pede ajuda pro papai, pra mamãe. Eu quero que vocês montem uma linha do tempo mesmo. E coloquem a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga. E o que eu quero que vocês façam? Que nomeiem. Coloque assim, essa foi... que tipo assim, tentam descrever o que aconteceu. Meio que criando mesmo um resumo dessas 10 pragas. Porque quando a gente voltar, eu quero ver, tá? Eu quero que vocês me tragam, porque essa é uma atividade bem legal, bem importante pra vocês entenderem tudo o que aconteceu. E pra eu ver se vocês realmente estão entendendo o que tá acontecendo, viu? Então, essa atividade dessa semana vai servir tanto pros pequenos quanto pros grandes. Porque é legal pros pais também interagirem com vocês. E vocês vão realmente precisar da ajuda deles caso vocês não leiam. As criançadas mais, né, que é um pouquinho mais
mais velha, né? Que eu quero que vocês ajudem os seus irmãos também a fazer essas atividades, tá bom? Quero que seja uma atividade que vocês façam em família mesmo, pra todo mundo aprender, pra todo mundo entender. E eu acho que o filme que eu deixei pra vocês semana passada pode ser que ajude bastante nisso, tá bom? Então, essa foi a palavra da semana, tá bom, pessoal? Um beijo e até semana que vem, hein? Tchau!